IBGE, a indústria de São Paulo recuou quase 13% no final do ano passado em comparação a 2014. A queda nas vendas gera prejuízos, demissões e a situação para os negócios é preocupante. Onde você trabalha, teve corte de funcionário por conta da crise? Teve um pouco, não foi tão expressivo igual a todas as empresas, mas ela sofreu um pouco também. Sim, teve. Sim, teve. O que o senhor acha que as empresas devem fazer para reduzir o custo? Diminuir sua margem de lucro. As empresas deveriam cortar alguns custos desnecessários, evitar desperdício e diminuir hora extras também seria uma boa opção. Legislação trabalhista e as empresas é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! Paula Marcílio Tonani de Carvalho é doutora em Direito Econômico pela PUC, mestre em Direito das Relações Sociais também pela PUC de São Paulo e fundadora do escritório Tonani Advogados. É professora universitária de cursos de graduação e pós-graduação e autora dos livros O Lucro e a Efetividade dos Direitos Humanos e Responsabilidade Decorrente da Poluição por Resíduos Sólidos. Paula Tonani é diretora institucional do Instituto dos Advogados de São Paulo, o IASP. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Agora você está vendo passar aí na tela o nosso número do WhatsApp. Você pode mandar por texto ou, se você preferir, um vídeo com a pergunta que nós vamos encaminhar ao nosso entrevistado. Se der tempo, a gente ainda faz durante o programa. Se não der, nós vamos encaminhar e certamente ele vai responder. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com grande prazer que nós recebemos a doutora Paula Tonani. Ela é doutora em Direito Econômico. Doutora, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer receber a senhora aqui. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar com vocês. Então, doutora, direito econômico, é lógico, na situação que o país vai atravessando, na situação que as empresas também vão passando, a gente tem que estar muito atento a todas as movimentações, né? Porque envolve trabalho, envolve o custo operacional das empresas, envolve Sim. a parte tributária. E as empresas parece que agora estão sentindo um pouco mais forte os efeitos de uma crise que começou no ano passado e que parece que agora está se agravando um pouco. É por aí mesmo? Eu entendo que é um pouco antes, né? O brasileiro, de uma maneira geral, a nossa população, desde muito cedo ela precisa ser ensinada que a atividade empresarial é, de uma maneira geral, uma atividade de risco, não é? E como toda atividade de risco, a gente não pode transferi-los, por exemplo, para um funcionário, por exemplo, para um fornecedor. Eu acredito que exatamente nesses momentos de crise, quando a gente vivencia o risco aumentando a sua proporção, é que a gente sente a necessidade de alguma maneira se orientar, de alguma maneira buscar saídas, não é? De como se perpetuar no tempo e no espaço, não é? O grande desafio desenvolvendo das a mesma empresas atividade. É se manter viva, né? É se manter viva. É aí que eu queria chegar, não é? Todo empresário, de uma maneira geral, ele desenvolve uma atividade de risco. A questão é o tamanho desse risco. Quando esse desenvolvimento dessa atividade de risco, ele é feito com alguma segurança jurídica maior, menor, logicamente você minimiza os riscos, não é? Existem diversos fatores, diversas questões pontuais atinentes à segurança jurídica que ajudam a diminuir os riscos de qualquer atividade. E veja que ainda eu nem estou falando sobre a existência ou não de um momento de crise. O risco, ele existe por si só, né? Ele só se torna mais latente nos momentos de crise, não é? Porque, logicamente, ele aumenta. Não? Algumas questões pontuais a gente pode tratar, principalmente para que essa segurança jurídica ajude a minimizar os riscos, não é? Eu tenho aí, por exemplo, a escolha do tipo societário. Quando eu escolho o tipo societário correto, se eu vou abrir uma limitada, se eu vou abrir uma SA, se eu vou abrir uma IRL, uma figura nova, existente na nossa legislação desde o ano passado, quando eu escolho corretamente o tipo societário, automaticamente eu consigo escolher o regime tributário mais favorável, não é? Mas isso normalmente está atrelado a faturamento anual.
atrelado a faturamento anual, atrelado à quantidade de sócios, atrelado ao objeto social. Quer dizer, não é só a vontade das pessoas. Não é só a precisa atender vontade esses das requisitos. pessoas, exato. Mas antes de tudo precisa se orientar, não é? Às vezes, uma colocação inadequada, por exemplo, de um objeto social, vai me colocar debaixo de um guarda-chuva, de uma determinada categoria sindical, cujo piso salarial é extremamente alto. E às vezes eu sou um pequeno empreendedor. Não precisaria estar enquadrado ali, concorrendo com grandes potências, como eu costumo dizer, não é? Às vezes eu sou simplesmente meu sócio, mais 10 funcionários, mais 5 funcionários, para prestar um serviço qualquer. A escolha errada do meu objeto social, às vezes, gera uma escolha errada do regime tributário e, por exemplo, eu posso perder uma opção pelo simples. Né? Às vezes gera, por exemplo, eu me incluir embaixo de um guarda-chuva, de uma categoria sindical, cujo piso é extremamente alto para a rentabilidade da minha atividade. Não é? Outro erro, por exemplo, que as pessoas cometem normalmente quando começam, e aí independe do tamanho, elas não colocam nos seus contratos, seja de trabalho, seja com os fornecedores, cláusulas de confidencialidade, não é? E às vezes um produto que eu estou desenvolvendo, um serviço que eu estou desenvolvendo, sem registro, sem cláusulas de confidencialidade, eu perco espaço no mercado. Então veja que nós até esse momento, nós estamos falando de riscos empresariais inerentes a qualquer atividade, independentemente de crise. O que ocorre? Quando vem uma crise, aquelas questões que deveriam ter sido cuidadas desde o início, com ou sem ela, e não foram, elas tomam um vulto maior. Elas dificultam ainda mais a tomada de decisões. Porque quando está indo tudo bem, a pessoa sabe, ali está tendo um pequeno prejuízo, aqui também, mas no geral está indo bem, vamos em frente. Agora, quando a coisa aperta... Este vamos em frente significa eu diminuo a minha rentabilidade, mas eu não vi essa diminuição, né? Mas, falando de uma linguagem um pouco mais vulgar, o que os olhos não vê, o coração não sente, vamos em frente, não é? O que acontece? Quando eu atravesso momentos de crise, aqueles cuidados que eu não tive inicialmente, e considerando que quem tem que correr o risco da atividade sou eu, quando abro o meu negócio, pequeno, médio ou grande, aí não importa, né? Esses riscos, eles só aumentam, e quando eles ficam incontroláveis? Eles ficam incontroláveis quando esses cuidados iniciais eram obrigatórios, eram mais necessários e não foram adotados. Por que eu estou com esse discurso todo? Porque eu quero chegar justamente na questão trabalhista. Nós até agora falamos de maneira rasa da escolha do tipo societário, se eu vou ter uma limitada, se vou ter uma SA, e eu vivo defendendo que eu preciso nascer pequeno e me manter pequeno o quanto eu puder, porque isso é uma forma de diminuir custo, não é? Sem dúvida. Uma empresa, uma modalidade SA hoje em dia gasta minimamente R$25 mil de publicações com ano em jornais de grande circulação. Quer dizer, inviável, isto para um pequeno empresário, até para um médio empresário, por que não? Às vezes se torna inviável, né? Então, assim, a escolha do tipo societário é importante, a escolha do regime tributário é importante, registro de marca, proteção de uma ideia, todas essas questões abordadas até aqui são importantes. Só que a gente não falou do mais importante, que é a questão trabalhista, não é? Todos os cuidados que eu não tomo desde o início relacionados à questão trabalhista, esses sim podem quebrar uma empresa. Porque a escolha de um tipo societário, eu faço uma alteração e adequo, antes tarde do que nunca. A marca eu não registrei, eu vou registrar. A confidencialidade eu não tenho como fazer retroativo. Mas, enfim, todas essas questões são questões que, de uma maneira ou outra, desde que a pessoa bem orientada, ela vai, de alguma maneira, né? É aquele risco que eu, de alguma maneira, contorno. É o calculado, né? Mesmo tendo escolhido correr. Agora, a questão trabalhista, essa não tem conversa.
É aquela história do passivo trabalhista que ninguém sabe o tamanho. Essa Nem não. o dono, nem o contador, Não. nem o advogado. Não. Essa infelizmente não há conversa, não é? É um risco que, quando eu escolho correr desde o início da minha atividade, seja porque não busquei orientação, seja porque não segui alguma orientação, seja, enfim, diversos são os motivos que levam as pessoas a não registrar um colaborador, a contratar uma pessoa jurídica, quando na verdade a gente sabe que as características daquela relação é de emprego. Mas não então, é? doutor, aí as razões, exato. Elas são, pelo menos assim, o que a gente escuta. As razões, elas são, a meu ver, um pouco óbvias, é o custo. Exatamente. É o custo, porque a pessoa fala, se eu vou pagar R$2.000 para o meu funcionário por mês, ele vai me sair, na verdade, com os encargos, etc. Vai sair 4.200. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou falar, olha... Abre uma pessoa jurídica, eu te dou metade por fora, alguma coisa, isso, o custo cai. É lógico, é o risco que a pessoa corre, mas em função do custo de se fazer de acordo com uma legislação que aí, a meu ver, isso lá fora é muito comentado, o custo do Brasil está muito elevado. Está extremamente elevado. Tem que se mexer nisso, não tem jeito, senão nós não vamos conseguir fazer nada. Não vamos. E o que eu quero dizer com isso? A questão trabalhista, quando ela não é bem cuidada num momento que eu não estou vivendo crise, ela já pode quebrar uma empresa. Num momento de crise, então... Pior ainda. Gente... Mesmo porque aí se acentua a demissão, você tem que demandar mais gente embora. Quanto maior o número de demissões, maior a probabilidade de reclamações trabalhistas, não é? A Justiça do Trabalho tem reconhecido em diversas ações a necessidade de pagamento de dano moral, por assédio moral em algumas relações. Enfim, todas essas questões precisam ser ponderadas. Mas a gente está aqui para entender como é que corta esses custos de alguma maneira segura, não é isso? Não adianta a gente falar que estamos em crise, não adianta a gente dizer que a questão trabalhista é uma questão pontual, porque acredito que isso, pelo menos, de alguma maneira, poderia ser chover no molhado, não é? Que fique entre nós o quê? Que fique entre nós que a questão trabalhista ela pode levar à quebra de uma empresa sem crise, com crise certamente levará, não é? Bom, mas se eu já não nasci de maneira correta, como é que eu conserto daqui para frente, né? O que está feito, está feito. Não é? A Justiça do Trabalho, ela, de uma maneira geral, ela analisa a questão de fato, ela não analisa o papel de maneira individual. Não adianta eu querer produzir um documento lá para trás ou mudar o fato que aconteceu, né? Eu preciso entender com relação à questão trabalhista que o custo que eu construí, o risco que eu corri, ele é só meu e não há como apagá-lo. Há como lidar com os prazos de prescrição, mas não há como apagá-lo. O que eu preciso é como eu ter uma ferida que está saindo sangue, eu estanco o sangue e vou tratá-la. Não é? E como é que eu trato daqui para frente? Cuidando da minha mão de obra e regularizando ela, né? E existem mecanismos dentro da lei para que eu faça isto, né? Existem mecanismos dentro da lei para que eu faça isso. O fato de eu alterar o meu objeto social, me enquadrar debaixo do guarda-chuva de um sindicato, cujas questões gerais nas convenções coletivas estejam de acordo com o meu tamanho, não é? Já é uma medida importante a ser tomada, né? Uma outra questão, e aí, na minha opinião, muito dificilmente aplicável às empresas de pequeno porte, aí, talvez aplicável às empresas de médio e grande porte, e depois, pelas minhas razões de expor, talvez eu consiga definir o porquê, é o que a gente chama, de uma maneira rápida, de PPE, não é? Em 2015, foi editada, promulgada, publicada a legislação que permite o que o nosso governo resolveu denominar de Programa de Proteção ao Emprego, PPE. O Programa de Proteção ao Emprego, na verdade, é uma legislação, uma lei, que prevê que eu posso reduzir a jornada do meu trabalhador e
guardando as devidas proporções do tamanho da redução da jornada, reduzir também os salários, certo? Que até então não se podia fazer isso. Que até então não se falava em redução salarial. Na verdade, o que a gente falava até hoje era o quê? Era na possibilidade de contratação do horista, né? Diferentemente do mensalista. E o horista, logicamente, ele é remunerado por horas. Então, se num mês ele fizer mais horas, no outro mês menos horas, né? Ou se ele passar um período laborando menos horas, ele automaticamente terá uma redução no valor que ele leva para casa. Mas isso não representa redução salarial, porque o valor da hora continuou sendo a mesma, independentemente de quantas ele trabalhe. Uma saída que muitas empresas adotam, principalmente aquelas que têm trabalho sazonal, né, é contratar alguns empregados, se a convenção coletiva assim permitir, na forma de horista, não é? Como é o caso agora, por exemplo, está se aproximando a Páscoa. Então, as empresas de chocolate podem contratar, que fabricam o ovo de Páscoa, tem uma tiragem muito grande, depois volta ao normal. Exato, né? Então, ela não quer contratar o temporário só por aquele período, ela quer um funcionário que passe com ela os 12 meses do ano, goze férias, não é? Só que essa pessoa tem meses que trabalha mais, meses que trabalha menos, sempre olhando a convenção coletiva da categoria, que cada uma tem o seu regramento específico. Se essa pessoa é contratada como horista, tem meses que ela vai trabalhar mais horas, meses que vai trabalhar menos horas. Mas veja que a gente até então não está falando em redução salarial, estamos falando em redução ou não da quantidade de horas que a pessoa trabalha, não é? O Programa de Proteção ao Emprego, o PPE, ele veio estatuir a previsão, a possibilidade de eu poder reduzir a jornada de trabalho do meu colaborador e, consequentemente, reduzir o salário. Porque proporcionalmente. Proporcionalmente. Mesmo ele sendo mensalista, horista, e aí não importa. Ocorre que para eu reduzir a jornada de trabalho de um colaborador, segundo a lei, eu tenho alguns requisitos que eu preciso cumprir. E aí eu volto lá ao meu discurso inicialmente dizendo que é muito difícil que uma empresa de pequeno porte consiga se adequar a esses requisitos todos que eu digo daqui para frente. Veja bem, a lei não faz distinção nenhuma de quem pode aderir ao programa. Tecnicamente, qualquer CNPJ regularmente constituído pode, dentre os seus colaboradores, desde que cumpra os requisitos que nós vamos conversar, reduzir a jornada. Não importa se é prestador de serviço, se é uma indústria de chocolates, enfim. Precisa ver se na prática... Exato. E quais são esses requisitos? Dá para ser feito. Né? Exato. E quais são esses requisitos? Né? A redução de jornada ela pode ser de até 30%. Isso não significa que precisa ser de 30%. A redução de jornada de até 30%, ela vai permitir que a empresa faça uma redução de até 30% na quantidade de dinheiro, né, de salário que ela paga ao seu colaborador. Ocorre que o colaborador ele não vai ter uma redução no seu salário de 30%. Por quê? Apesar da empresa reduzir 30% aquilo que ela paga ao colaborador, o FAT ele vai contribuir com 15% para ser pago ao trabalhador. Esse FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, é um dinheiro do governo, né? Que exatamente. Não sai do bolso do empresário. Exatamente. Então, na verdade, tecnicamente, o governo está arcando com 15%, com esses 15% que o funcionário, que o colaborador leva para casa. Porque no frigir dos ovos, a redução de jornada vai ser de 30%, mas a redução da quantidade de dinheiro que o colaborador leva para casa vai ser apenas de 15%. Né? Porque 15% vai ser pago pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. E aí já se coloca o primeiro ponto crucial. O Fundo de Amparo ao Trabalhador tem recursos para isso? Logicamente que o governo defende que sim. Né? Algumas áreas da sociedade defendem que não. Não cabe a nós aqui entrar no mérito, mas apenas dizer que a questão existe. Não é? Não, e também não existe o que eu sempre falo, né? Não existe a figura do dinheiro público. A Margaret Thatcher já falava isso, né? Nossa dama de ferro. Ela falou, olha, não existe dinheiro público. Dinheiro público é o teu dinheiro, é o dinheiro dos impostos que você paga para o governo. O governo não tem o dinheiro dele, ele não gera riqueza. Não. É o seu imposto. Então, quando a gente fala, o governo está pagando quer dizer, bem popular, você está pagando. De alguma maneira.
A população inteira está pagando. Exato. Não é? Bom, mas voltando então, 30% de redução da jornada, 30% de redução no salário, considerando que 15% volta ao trabalhador através do FAT, o Fundo de Amparo, não é? E aí vem alguns requisitos que a empresa precisa cumprir para poder fazer esta redução. O primeiro delas, o primeiro requisito é que não haja férias vencidas. Ou seja, eu tenho que ter gastado, numa linguagem mais vulgar, eu tenho que ter gastado as férias dos meus colaboradores antes. Segundo lugar, o prazo dessa redução ele é de no máximo 6 meses. No entanto, esta redução ela pode ser prorrogável por mais 6. Ou seja, eu posso aderir ao programa por 1 ano. Lembrando que 6 mais 6. Este prazo é o prazo máximo. Logicamente, eu posso fazer por 3 meses, por 2 meses, prorrogáveis, não prorrogáveis. Aí, cada atividade precisa ver a maneira como quer se adequar, não é? O próximo requisito é o requisito da estabilidade. Enquanto a empresa tiver vigente a adesão ao programa de proteção ao emprego, ela não pode demitir nenhum colaborador, não colocará nenhum colaborador em férias e mais do que isso, o colaborador terá estabilidade de 1/3 do período que ele se beneficiou do programa. Se fosse 1 ano, ele tem uma estabilidade de 4 meses. 4 meses. Então, vamos imaginar que se fosse, sei lá, 3 meses, ele teria estabilidade de 1 mês. E aí eu volto lá ao início. Veja a dificuldade de uma empresa de pequeno porte, não é? E cumprindo todos esses requisitos. Uma vez cumpridos esses requisitos todos, então aí eu preciso começar o procedimento para poder fazer a adesão ao programa. O procedimento para eu fazer a adesão ao programa, ele passa por algumas fases. A primeira delas é pegar uma declaração individual dos colaboradores, dizendo que entenderam o que significa o programa e que estão cientes de que o programa não vai lhes prejudicar. Ou vai, se quiserem declarar que vai, não é? Após pegar essa declaração unilateral, a lei não fala em pegar uma declaração de próprio punho de cada colaborador. Mas o próximo passo é fazer uma assembleia geral. Faço uma assembleia geral, seja no chão de fábrica, onde quer que seja, e feita essa assembleia geral, precisa ser mais do que aprovado individualmente, ser aprovado em assembleia geral a condição de adesão ao programa. Feito isso, vou ao sindicato. Procuro meu sindicato, digo, o meu plano é este, então quero reduzir tanto da jornada, tanto do salário, por tal período, enfim, demonstro aqui que os meus funcionários não têm férias vencidas, faço aqui o atestado de que vou cumprir estabilidade, mostro para você o que a gente chama de ILE, que é o Índice Líquido de Empregabilidade, ou seja, mostro para o sindicato assim, nos últimos 12 meses eu não contratei, eu demiti, o meu faturamento se manteve raso. Depois disso, exibo certidões negativas fiscais. Quer dizer, não pode estar devendo para o governo, ou se estiver devendo, tem que estar com a dívida equacionada, parcelada, Exatamente. etc. Mas tudo isso é feito, doutora, a intenção, acho Exato. que aí do legislador foi o quê? De tentar se manter um pouco a empresa funcionando e o emprego também Exatamente. funcionando. Eu acho que é válida, mas uma pergunta que eu gostaria de fazer pontualmente à senhora, que é uma dúvida de muitos empresários. Pois não. A legislação trabalhista, do jeito que ela funciona hoje no Brasil, ela não precisa ser revista, não precisa ser modernizada. Ela não está ficando muito para trás em relação aos outros países, gerando um custo adicional ao produto Brasil? Já ficou para trás. Já ficou para trás. Se nós não flexibilizarmos a nossa legislação trabalhista, além de mandar de fora, né, além de mandar de volta para o mundo investimentos que poderiam ser feitos no nosso país. Estamos gerando empregos do outro lado do mundo. A gente está gerando empregos do outro lado do mundo. Nós estamos, por incrível que pareça, qualificando uma série de profissionais, né? E esses profissionais estão indo prestar serviço em outros lugares do mundo. Então, além de não permitir que empresas venham, os poucos profissionais qualificados que a gente produz não aguentam, eles vão embora do país, não é? Poucos se aventuram ficar aqui,
Porque, como eu falei, a atividade empresarial ela já é uma atividade de risco por si só. No meio de uma crise, esse risco aumenta. E com uma legislação Aí nós estamos dessa... falando aqui de corte de custos, né? Aí eu digo para vocês, olha, a gente pode cortar custos, né? Mas para a gente cortar custos, a gente tem aqui o PPE, o Programa de Proteção ao Emprego. E aí eu sou obrigada a gastar não sei quantos minutos nossos aqui para explicar a quantidade de requisitos que eu tenho que fazer. E eu não cheguei a fim, porque eu preciso pegar todos esses passos que eu cumpri, né, todos esses documentos que eu relacionei e ir ao Ministério do Trabalho e Emprego. Quer dizer, tudo isso é e tempo, dar é dinheiro. entrada na documentação do Ministério do Trabalho e Emprego para aí sim fazer uso do benefício da redução de jornada. A redução de jornada e, consequentemente, de salário, ela, sem dúvida alguma, ela é um benefício para o empregado e é um benefício para o empregador. Né? Ela é um benefício para o empregado? É um benefício para o empregado, não é? Eu estou assistindo empresas desmontando departamentos inteiros, quarteirizando, terceirizando mão de obra que não poderia, que não deveria, aumentando seus riscos para poder cortar custo. Ou seja, eu estou assistindo empresas cortarem custos de maneira... Mas isso é meio aquele desespero, né? Tem que o cortar, desespero. Tem que não cortar, tem tem que alternativa, cortar. preciso ir por aqui, por ali, vou cortar. E a respeito, a senhora falava de flexibilização das normas trabalhistas. Precisa ser feito, isso daí é fato no Brasil. Sim, já vem sendo feito. Mas como? Porque isso aí me lembra um pouco, sabe o que? Reforma tributária, reforma fiscal, todo mundo fala 10, 20, 30, 50 anos e ninguém mexe. Não, já vimos, o Brasil já vem mexendo. A própria mudança na regulação da mão de obra escrava, no reconhecimento da existência de mão de obra escrava, é um avanço significativo. O que nós temos já pendente de solução em estágio adiantado é a mudança da legislação da terceirização, que está no Congresso em seus termos finais. A possibilidade de terceirização da mão de obra será um avanço significativo na flexibilização dos direitos trabalhistas. E ainda temos muito por fazer, né? Se não flexibilizar, as empresas não vão aguentar sobreviver dentro do nosso país, infelizmente, não é? Doutora, eu queria agradecer a presença da senhora aqui. Já fica um convite para um bate-papo, numa próxima entrevista, para nós falarmos especificamente sobre essa relação de trabalho, o custo da empresa, o custo para o empregado, que acho que isso daí é muito interessante, porque a gente fica aqui num ponto que no Brasil está funcionando da seguinte forma: para quem ganha é pouco, para quem paga é muito. Sim. Então tem alguma coisa errada. Se você que ganha, acha que você ganha pouco, e o seu patrão que paga acha que você custa muito, tem alguém no meio aí ganhando. Tem alguma coisa errada. Eu acho que é isso que a gente precisaria rever. Exato. Mas foi um prazer receber a senhora aqui. Eu queria agradeço. colocar à disposição algum tema que eu não perguntei, alguma pergunta, algum recado que a senhora queira passar para o nosso telespectador. Por favor, fique à vontade. Pois não. Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar aqui com vocês, me colocar à disposição para qualquer dúvida que tenham. Naquilo que eu puder ajudar para reduzir o custo ou reduzir o tamanho do risco que a gente corre, eu estou à disposição. Vou deixar o meu e-mail, caso alguém queira fazer contato. Meu e-mail é paula@tonaniadvogados.com.br. Mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer Eu receber. quero dizer para todos que o melhor ainda está por vir. É isso não aí. é? Que Temos a gente que pensar precisa de um positivamente. sorriso e vamos em frente. Não é Muito que não há obrigado. outra maneira. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.